Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Versículo de número 35. Conta uma história. Escuta isso, aí você vai entender bem, diante dessa parábola que eu vou te contar. Você vai entender o que esse versículo quer dizer. Conta uma história que tinha um mendigo que estava andando pelo caminho. E ele estava com muita fome. Estava faminto. Só que ele não tinha dinheiro para comprar nenhum alimento. E o único alimento que ele tinha no seu alforje era um punhado de arroz cozido. Só que ele não queria comer aquele arroz puro. Ele não queria comer aquele arroz puro. Ele queria ter alguma coisa a mais para se alimentar. E aí conta que ele andando no caminho preocupado, pensando no que ele iria comer, porque ele não queria comer o arroz puro. Ele vê então uma comitiva real vindo. E ele vê a carruagem do rei se aproximando. E ele pensa consigo, pronto, vou conseguir uma excelente esmola. Vou conseguir uma excelente esmola para mim, vou comprar alimento. E eu vou, com certeza, matar a minha fome, porque o rei está vindo aí. A carruagem real está vindo. E aí, na medida que a comitiva estava chegando, aquele mendigo começou a acenar para a carruagem. Rei, rei, me acode, me socorre, preciso da tua ajuda. E aí o rei manda parar a comitiva. E aí ele para a carruagem, e ele olha da janela para aquele homem, e diz: pois não, meu bom homem, o que você precisa? Ah, rei, eu estou faminto, estou com fome, preciso comer, preciso saciar minha fome. O senhor não tem como me dar uma esmola, não? O senhor me dá uma esmola para que eu possa comprar um mantimento e assim matar a minha fome? Aí aquele rei, que era um rei muito sábio, ele olha para aquele homem e diz: ajudar, eu posso te ajudar. Agora escuta uma coisa que eu vou te dizer. O rei disse para ele, o rei disse assim: ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa. E ninguém é tão pobre ao ponto de não ter nada para oferecer. Aí o rei olha para aquele homem e diz assim: o que você pode me oferecer em troca da minha ajuda? Aí aquele mendigo olha para o rei. Ninguém é tão rico ao ponto de não precisar de coisa alguma. E ninguém é tão pobre ao ponto de não ter nada para oferecer. O que é que você pode me oferecer? O mendigo ficou pensando, falou assim: poxa vida, eu que estou precisando de ajuda, ele está pedindo para mim? Que absurdo! Eu que estou precisando da ajuda desse rei, ele está pedindo para mim, está dizendo que ninguém é tão pobre ao ponto de não ter nada para oferecer. Aí ele ficou pensando, e aí ele lembrou do arroz que ele tinha. Só que ele falou: puxa, mas aí eu vou dar o meu arroz para esse rei, e aí eu vou ficar sem. Aí ele pensou consigo: já sei, eu vou pegar 1 grão de arroz, 1 grão do arroz eu vou dar para o rei. Vou dar 1 grão de arroz para o rei. Tá bom, rei, eu tenho algo para te oferecer. O que você tem para me oferecer? Eu tenho para te oferecer 1 grão de arroz, porque é só isso que eu tenho. Aí ele apontou a mão com 1 grãozinho de arroz cozido, entregou assim para o rei estendeu a mão para ele, pegou o grão de arroz, e aí soltou um negócio na mão dele, e aquele mendigo bateu o olho de longe, e aí ele pensou: puxa, ele me retribuiu o mesmo grão de arroz que eu dei, que rei miserável. Ele retribuiu o mesmo grão. Ele bate o olho, vê 1 grãozinho na mão, e ele fecha e coloca, porque na cabeça dele era o mesmo grão de arroz. E ele coloca no alforje junto com os outros grãos, e o rei segue com a comitiva, e aquele mendigo começa a pensar: que rei miserável, eu com fome, e ele me retribuiu o mesmo grão que eu dei para ele, miserável, esse rei muquirana.
Ah, que queime no inferno. E o mendigo saiu reclamando dele. Aí pega aquele pacote de arroz e ele começa a comer o pacote de arroz. Rei miserável, uma mão de vaca, eu aqui com fome, tem que comer arroz puro. E ele comendo, pegava um punhado, jogava na boca e dizia: aquele rei me retribuiu com o mesmo que eu dei para ele. Oh, rei miserável, que queime no inferno. Aí ele joga um punhado de arroz e ele morde e quase quebra os dentes. Ele diz: ué, que é isso? Tem uma pedra no meio do meu arroz? Ah, faz isso, agora o dente vai quebrar também, só basta. A hora que ele pega da boca, é um grão de diamante. É um grão de diamante. E ele olha aquilo, e aí ele começa a pensar: puxa vida, eu dei um grão de arroz para o rei, e ele me deu não um grão de arroz, um grão de terra. Ele me deu um diamante. Aí ele começa a pensar: puxa, se eu tivesse dado todo o punhado de arroz que eu tinha, o rei tinha me dado um punhado de diamantes. Aí ele vê a comitiva indo embora, e ele sai correndo atrás da carruagem: rei, eu tenho mais coisa aqui, eu tenho um pacote de arroz, rei. Só que aí já era tarde, a oportunidade já tinha passado. Você tem que pensar exatamente isso. Cada vez que Deus pede o teu dízimo e a tua oferta, é uma oportunidade que Ele está te dando para retribuir bênçãos na tua vida. E é assim que você tem que ver. Agora veja, ninguém é tão rico ao ponto de não precisar de coisa alguma. E ninguém é tão pobre ao ponto de não ter nada para oferecer. Por isso que aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 35, o apóstolo Paulo, ele diz aqui: e tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Porque é dando que se recebe. Ninguém recebe amor sem primeiro não dar amor. Ninguém recebe atenção se primeiro não dar atenção. Ah, você não me dá atenção, você também não me dá. Ah, você não me dá amor, você também não me dá. Quer dizer, primeiro nós temos que dar para que então venhamos receber. Ah, eu quero receber a bênção de Deus, pastor. Eu quero receber a bênção do grande rei. Ninguém é tão rico ao ponto de não precisar de coisa alguma. Deus é o dono de tudo, mas ninguém é tão rico ao ponto de não precisar de coisa alguma. E ninguém também é tão pobre ao ponto de não ter nada para oferecer. Então, nesta manhã, não endureça o teu coração, mas pegue agora a tua oferta, pegue agora o teu santo dízimo, pegue na tua bolsa, pegue na tua carteira, pegue no teu bolso, e toda a igreja se coloque de pé no seu lugar, por favor. Pegue a tua oferta, pegue o teu dízimo. Deus está te dando uma oportunidade, a oportunidade de receber as bênçãos dEle. Ele está te dando essa oportunidade, de acordo com o que você dar a Ele, Ele te retribuirá. É como o rei disse para aquele mendigo: você quer que eu te faça um favor, mas o que você está disposto a me dar pelo favor que você quer que eu faça para você? O que você está de, poxa, pastor, sou eu que estou precisando, e Deus está me pedindo, mas é exatamente como a parábola que eu te contei. Quer dizer, Deus é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo, Ele é o rei. Ele não tem falta de coisa alguma, mas isso não exclui o que eu e você temos que fazer diante dEle de fidelidade. Você que trouxe o teu dízimo, vem aqui para frente, porque dízimo é primícia, tem que entrar primeiro na arca do Senhor. Você que vai fazer a sua oferta no cartão de débito, no cartão de crédito, você vem aqui na frente, está os pastores e pastoras com as maquinetas, você passa na maquineta a tua oferta e o teu dízimo, o teu pregador do telhado,
Pastor, como o senhor falou, orientou, eu trouxe a minha oferta para os pregadores do telhado. E a partir do dia 1º de maio, a Feliz FM está em nova sintonia aqui no estado do Rio de Janeiro, hein? Nós estamos em nova frequência, na 94.9. Nós vamos começar o processo de migração a partir do dia 1º de maio. Até o dia 8 já estaremos 100% na 94.9 FM. Então, você já me ajude a divulgar para as pessoas que a partir do dia 1º de maio, nós estamos em nova sintonia na 94.9 FM. Uma sintonia melhor, mais fácil, né, de sintonizar no rádio, para que você comece a divulgar, nos ajudar a divulgar aí, e venhamos ganhar mais almas para o reino de Deus. Levanta a tua oferta aos céus, o teu dízimo, o teu pregador do telhado. Levanta aos céus a tua oferta, o teu dízimo. Vamos consagrar a Deus. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso. Senhor, eu quero neste instante consagrar diante de Ti o dízimo de cada dizimista e a oferta de cada ofertante. Senhor, repreende o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Repreende o espírito de miséria, de pobreza, de dívida, de falta de prosperidade. E Pai, acrescenta 30, 60, 100 vezes mais fartura, abundância e prosperidade na vida do teu filho e da tua filha. Pai, nós consagramos diante de Ti os dízimos do teu filho e da tua filha, as ofertas do teu filho e da tua filha, e pedimos que o Senhor retribua a fidelidade que cada um está tendo diante de Ti. Receba os pregadores do telhado. Pai, essa pessoa que está fazendo a sua doação para o ministério dos pregadores do telhado, Pai, acrescenta das tuas bênçãos sobre a vida dele e sobre a vida dela. Em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Traga a sua oferta, o seu dízimo. Deposite aqui em uma destas arcas e venha louvando e adorando ao nome do Senhor. Hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu
eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh, glórias. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Na medida que você for encontrando, você vai se colocando de pé no seu lugar em reverência à palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 7. Livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 7, diz assim: E o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Olha o que Deus está prometendo aqui. Deus não está dizendo que nós não teríamos adversários. Deus não está dizendo aqui, olha, vocês não terão inimigos. Mas Deus está dizendo, eu vou entregar os teus inimigos feridos diante de ti. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu vou tirar a força do inimigo. Porque se o inimigo está ferido, quer dizer que ele não está com a sua força 100%. É como uma pessoa quando, por exemplo, ela corta a mão, não é? Ela faz um corte na palma da sua mão. Até para trabalhar é difícil, não é? Você já cortou aqui? Eu já cortei, é tão ruim, porque toda hora dói. Até para abrir uma garrafa de refrigerante é ruim, não é? Você não está com a tua força 100%. Você não está com a tua força completa. Do mesmo jeito é o que Deus está dizendo. Deus está dizendo aqui, eu vou tirar a força do inimigo. Eu vou tirar a força do adversário. Eu vou entregar ele ferido diante de ti. E aí Deus diz assim, e por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Ou seja, não é você que foge do adversário, mas o adversário que foge de você. Não é você que foge do inimigo, mas é o inimigo que foge da tua presença. Por um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos sairá de diante de ti. Por 7 caminhos ele vai sair de perto de você. Você está entendendo? Essa é a quinta bênção, a quinta bendição que Deus está prometendo na sua palavra. Você quer viver esta bênção sobre a tua vida? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas preste atenção no que a palavra de Deus tem a dizer ao teu coração. Há uma condição para que esta promessa se cumpra na nossa vida. E qual é a condição? Aqui no versículo 2 está ela. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. E no versículo 13 há uma segunda condição. No versículo 13 diz assim, que todas estas coisas te acontecerão quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus.
Quer dizer, todo aquele que quer que Deus tire a força do inimigo, e que quer que os inimigos fujam da sua presença, precisa ouvir e obedecer à voz de Deus. Quando nós ouvimos e obedecemos à voz de Deus, é isso que acontece. O inimigo não tem 100% de chance contra a nossa vida. Deus tira a força do inimigo, e Deus faz com que o inimigo fuja de diante de nós. Mas muitas vezes o que as pessoas pensam: eu não preciso ouvir e obedecer à voz de Deus, não. Acho que o pastor está exagerando nesse negócio de ouvir, de obedecer. Só que quando a gente não quer ouvir, e quando a gente não quer obedecer, é o oposto que acontece. Ou seja, o inimigo tem força para combater você, o inimigo se torna mais forte e valente do que você, e é você que foge do inimigo. Olha isso aqui, claramente expresso na palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Lembra que eu te disse que é meio que interligado essa promessa do Monte Gerizim com o que aconteceu nos tempos de Gideão? Livro de Juízes, capítulo de número 6. Olha a prova clara, a evidência de que quando a gente desobedece, de quando a gente não está disposto a ouvir, o inimigo prevalece, e somos nós que fugimos da presença do inimigo. Porque diz aqui no capítulo 6, no versículo 1: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Quer dizer, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles preferiram não ouvir, eles preferiram não obedecer a Deus. Deus disse a eles: não sirvais aos deuses dos amorreus. E o que eles fizeram? Serviram aos deuses pagãos dos amorreus. Eles não ouviram, não obedeceram. E o que está acontecendo? O inimigo está prevalecendo contra eles. 7 anos e o inimigo forte, prevalecendo contra eles. E diz aqui no versículo 2, olha lá: e prevalecendo a mão dos inimigos sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ou seja, foram eles que fugiram de diante do adversário. E eles fugiram para as cavernas, quer dizer, subiram as montanhas, com medo do adversário, com medo do inimigo. Eles fugiram para as cavernas, né? Até tem um ditado popular que diz, né? Corram para as cavernas, subam as montanhas, fujam, não é? Vamos fugir. É isso que acontece. Tem muita gente que o inimigo está prevalecendo. Tem muita gente que vive tentando fugir do inimigo, mas não consegue, porque por mais que eles tentavam fugir do inimigo, não conseguiam. E por que isso está acontecendo? Porque ela talvez até esteja ouvindo, mas não esteja obedecendo. Ela até está ouvindo a voz de Deus, mas ela não está obedecendo o que Deus está dizendo para ela fazer. Meu irmão, quer dar um basta a esse sofrimento? Quer dar um basta a essa perseguição do inimigo? Quer que Deus abata o inimigo diante de ti? Então ouça e obedeça. Faça tudo o que Deus está te mandando fazer, porque aquele que ouve e obedece vive o milagre de Deus. Ou seja, se você ouvir e obedecer, não é você que vai fugir do inimigo, mas é o inimigo que vai fugir da tua presença. O inimigo não terá mais forças para combater você, em nome de Jesus Cristo. E diz aqui, olha só o que os filhos de Israel colheram, porque você sabe que a consequência da infidelidade a Deus é isso, né? A consequência da infidelidade a Deus é o cortador entrar, o migrador entrar, o devorador entrar e o destruidor entrar. Olha aqui, no versículo 3: porque sucedia que, semeando Israel,
subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. É como a ação do migrador. O migrador vem de fora para agir na vida da pessoa. Vem de fora. Situações inesperadas, quer dizer, vinha os de fora saquear Israel. Representa aqui o migrador. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. A ação do cortador e do devorador, aqui no versículo de número 4. Versículo 5, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos. Você vê que lá em Joel, o cortador, o migrador, o devorador, o destruidor, ele é representado por gafanhotos. E vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra, para que, gente? Para a destruir. A ação do destruidor, arranca até a casca e lança por terra a videira. Arranca a lança por terra, quer dizer, está evidente que eles estão colhendo a ação da infidelidade. Quer dizer, o inimigo esperava eles plantarem, esperava eles cultivarem, esperava eles produzirem, para então vir e acabar com tudo que eles estavam plantando. É assim que o devorador faz. A pessoa trabalha, a pessoa cultiva, a pessoa planta, só que na hora de colher, o devorador entra e arrasa tudo que ela estava fazendo. O migrador vem e arrasa tudo que ela estava fazendo. O destruidor vem e destrói tudo que ela estava fazendo. O devorador vem e devora, o cortador vem e corta. Quer dizer, eles estão sofrendo a influência da infidelidade. Versículo de número 6. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, dos inimigos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Preste atenção, você tem que clamar a Deus. Por que você tem que fazer essas campanhas de oração? Porque através delas você vai clamar a Deus. Ou você vai esperar o devorador acabar com tudo, ou você vai esperar o destruidor acabar com tudo, ou você vai esperar o migrador acabar com tudo, para aí você clamar a Deus. Não, você tem que clamar a Deus. E o dia que se chama hoje, é o dia que Deus preparou para você clamar a Ele. E crê no que Ele disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que desconheces. Que hoje você clame a Deus e Ele te responderá, em nome de Jesus Cristo. Quando eles clamaram a Deus levantou um profeta. E o que o profeta fez? Um concerto com Israel. O profeta pregou um concerto. Tem que haver concerto com Deus. Tem que haver concerto. Se você quer vencer o inimigo, tem que haver um concerto de Deus com você e de você com Deus. Você tem que tapar as brechas. Você precisa tapar as brechas que o inimigo está usando para agir contra a tua vida. Você tem que tapar as brechas. Qual que tem sido a tua brecha? O pecado é uma brecha. O pecado é uma brecha. Quantas pessoas estão abrindo esta brecha do pecado para o inimigo agir em suas vidas? Você tem que tapar esta brecha. Você precisa tapá-la. Você precisa tapar. Você precisa colocar um cimento aí nessa brecha. O próprio apóstolo João, na primeira carta de João capítulo 5, ele disse isso: porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E ele completa dizendo que aquele que de Deus, que provém de Deus, esse se autocontrola, esse se autovigia, e por isso o maligno não lhe toca. O diabo não lhe toca, o diabo não tem poder de tocar na vida dele. Primeira coisa, tem que haver um concerto. Aí quando há o concerto, há intimidade com Deus.
Quando há um conserto da nossa parte, há intimidade com Deus. E quando há essa intimidade com Deus, Deus começa a gerar a estratégia para vencer o inimigo. Você tem que entender que o primeiro passo é esse. Quando você começa a se consertar diante de Deus, começa a ser gerada intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus começa a gerar a estratégia. E Deus começa a te dar ânimo diante do inimigo, porque foi o que aconteceu. Diz a palavra de Deus que Deus então enviou o anjo do Senhor. Você sabe que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma representação de Jesus. É uma representação de Cristo. E aí o anjo do Senhor vai até o primeiro valente. Sabe qual é o primeiro valente que Deus revelou ali naquele tempo? Gideão foi o primeiro valente que Deus revelou. Diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor chega para Gideão. Ele está escondido no lagar. O lagar é o lugar onde se pisa as uvas. E ele está lá escondido no lagar. E ele está malhando trigo. Está lá escondido, com medo dos midianitas, malhando trigo. Aí o anjo do Senhor chega para Gideão e fala assim: eis que o Senhor é contigo, varão valoroso. Você vê como é interessante, né? Como que Deus olha para mim e para você do céu? Você está aí com medo do teu inimigo, você está aí morrendo de medo do teu adversário, você está aí com medo desse câncer, você está aí com medo dessa doença. Ah, o médico falou, a médica falou, ah, eu fiz o exame, ah, isso, ah, aquilo. Você está aí morrendo de medo do teu adversário, mas Deus olha do céu para você e diz: eis que o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus olha para você e vê você uma pessoa corajosa. Ele olha para você e vê um homem corajoso, uma mulher corajosa. Meu irmão, embora Gideão não se visse um corajoso, Gideão se viu um covarde. A verdade é essa: aos olhos de Deus ele era corajoso, mas aos seus próprios olhos ele é um covarde. Ele está escondido dentro do lagar, malhando trigo. Ele está escondido com medo, malhando trigo, escondido dos midianitas. Meu irmão, acredite nisso. Deus olha para você do céu e Ele sabe o teu potencial. Ele sabe que você tem coragem e capacidade para vencer este inimigo, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Quero dizer, Deus vê Gideão como um varão valoroso. Mas como que Gideão se vê? Um covarde. Você está assim, né? Ah, eu sou um covarde, pastor, eu sou uma covarde. Eu não tenho coragem, eu não tenho forças, eu não consigo. Gideão se sentiu um covarde, mas o Senhor está dizendo para ele: você é um varão valoroso. Você é um varão valoroso. Agora olha por que Gideão se acha um covarde. Porque ele não está confiando em Deus do jeito que tem que confiar. Ele olha e fala assim: mas se o Senhor é comigo, é conosco, por que nos sobreveio tamanha desgraça? E o que é feito dos grandes feitos que o Senhor fez aos nossos pais, e os nossos pais nos contam? Sabe qual é o problema de Gideão? Ele está acreditando no Deus do passado, mas não no Deus do presente. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas também dentro da igreja? Porque que o inimigo está prevalecendo contra ela? Porque ela está crendo no Deus do passado, mas ela não está acreditando que esse mesmo Deus que fez maravilhas no passado é Deus do presente também, e que Ele pode hoje no presente mudar a situação dela. Quer dizer, Gideão, ele cria no Deus que operou sinais e prodígios no passado, mas ele não está crendo que Deus é o mesmo do presente. Meu irmão, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que livrou no passado o seu povo do inimigo, vai livrar você hoje no presente e no futuro também, em nome do Deus Todo-Poderoso, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós cremos. Aí Deus faz uma promessa para Gideão. Deus faz uma promessa. Deus olha para Gideão e diz: vai nesta tua força, e tu livrarás a Israel, e tu livrarás a este povo. Aí Gideão, mais uma vez, Gideão
como que Deus vê Gideão? Forte. Vai nessa tua força e livrarás a Israel. Mas como que Gideão se vê? Fraco. Ele olha para Deus, para o próprio Deus ali encarnado diante dele, e ele olha para o anjo e diz assim: mas quem sou eu para livrar esse povo? Eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o mais pobre, eu sou o menorzinho, eu sou o mais fraco desse povo, eu sou o mais desprezado. Quer dizer, você se acha fraco, só que Deus te acha forte. Você olha e diz assim: quem sou eu para vencer esse inimigo? Quem sou eu para vencer essa crise? Quem sou eu para vencer essa dificuldade? Se grandes empresários estão falindo diante da crise, quem sou eu para sobreviver? Quem é você? Você é um filho de Deus e uma filha de Deus. Você é um filho de Deus e uma filha de Deus, e o Senhor é contigo, homem de valor e mulher de valor. Deus está te fazendo promessas, Ele está te fazendo a promessa. Gideão ouviu a promessa de Deus: vai nessa tua força e tu livrarás a Israel dos midianitas. Você tem que acreditar nisso. Deus te dará força para vencer o inimigo. Diga assim: Deus me dará força para vencer o inimigo. Deus, Ele vai te dar força para você vencer este inimigo. Deus, Ele vai te dar força para isso. Gideão se acha fraco, Gideão se acha pobre, Gideão se acha pequeno, Gideão, ele se acha inferior a tudo que estava acontecendo. Mas Deus estava dizendo: você é forte, você é forte. Não, o inimigo que é forte, não, você é forte. Você é forte, porque eu sou contigo. Você está entendendo a realidade? Você é forte, você não é pequeno, você não é fraco, você não é ninguém. Você é um filho de Deus e uma filha de Deus, e você é capaz de vencer esse inimigo, porque Deus é contigo, porque Deus é com você. Vamos aplaudir o Senhor. Aí Deus faz mais uma promessa a Gideão. Deus diz assim: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Como a um só homem. Eu hei de ser contigo, Gideão, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Versículo 16 está dizendo isso. Veja que a promessa está sendo lançada, e é qualquer um que está dizendo isso. É qualquer um que está prometendo isso para Gideão. É qualquer um que está dizendo isso para Gideão. Não, é o próprio Deus que está dizendo. É o próprio Deus que está dizendo: eu serei contigo. Gideão, eu serei contigo e tu ferirás os midianitas. Gideão, vai nessa tua força, porque eu serei contigo e você vai livrar este povo dos midianitas. É o próprio Deus que está dando a promessa. Deus está prometendo, e todos nós aqui temos promessas de Deus, não é verdade? Deus já te prometeu alguma coisa. Deus já me prometeu alguma coisa. Todos nós temos promessas de Deus. Gideão acabou de ouvir a promessa de Deus. Aí, sabe o que aconteceu? Pastor, o que aconteceu? Nada. Como assim nada? Ué, você também não recebeu promessas que ainda não se cumpriram na tua vida? Você não tem promessas que ainda, mesmo Deus te fazendo promessas, não aconteceu nada? Quer dizer, Deus disse: Gideão, você vai livrar este povo como um só homem. Gideão, você vai vencer os midianitas, porque eu serei contigo. Gideão, você é forte, você é valoroso, você é capaz. Ele ouviu tudo isso, e o que aconteceu? Nada, nada, até que Gideão ouviu e obedeceu o que Deus mandou ele fazer.
Meu irmão, aí que está o segredo. Você pode ter várias promessas, Deus pode ter te dado várias promessas, promessas de cura, promessas de livramento, promessas de libertação, promessas de vitória. Você pode ter promessa de Deus, várias promessas, mas enquanto você não ouvir, não obedecer, serão só promessas, promessas que Deus fez, que estão se acumulando sobre a sua cabeça. Mas o dia que você tiver coragem para ouvir e para obedecer o que Deus está te mandando, uma por uma deixará de ser promessa e se tornará em realidade. Tem que ouvir e tem que obedecer, não tem outro caminho não. Sabe o que Deus mandou Gideão fazer? Deus falou assim, Deus naquela mesma noite apareceu para Gideão e falou: Gideão, sim Senhor, pois não. Gideão, sabe aquele segundo boi que o teu pai tem? Qual, Senhor? Aquele de 7 anos, é ele mesmo. Você vai fazer o seguinte, você vai subir um monte, você vai derribar o bosque de Baal, vai pegar a madeira, vai edificar um altar em nome do Senhor, e aí você vai pegar o boi de 7 anos, tem que ser, Gideão, aquele boi de 7 anos. Você sabe por que o boi de 7 anos? Quantos anos a crise estava no meio dos israelitas? A gente leu lá no capítulo 6, versículo 1. 7 anos. E entregou o Senhor Deus na mão dos midianitas por 7 anos. Quer dizer, aquele boi, ele tem a idade da crise. Aquele boi tem a idade da espera. Quer dizer, tem que ser aquele boi. Por que tem que ser aquele boi de 7 anos? Porque ele representa aquela crise, representa aquela opressão, representa aquele momento de sofrimento que o povo estava passando. Ele tinha que ser sacrificado a Deus. E naquele momento, Gideão mesmo com medo, porque Gideão estava com tanto medo que ele foi de noite fazer o que Deus mandou, porque ele estava com medo que os homens daquela cidade iriam fazer com ele. Ele estava com medo do que os homens iam dizer dele, ia fazer se ele fizesse isso. Porém, mesmo com medo, Gideão foi e obedeceu a voz de Deus. Ele ouviu e obedeceu. Ele derribou o altar de Baal, sacrificou o segundo boi, e foi ali que o que era promessa se tornou em realidade. Foi ali que o que era só promessa antes começou a se cumprir. O que era promessa se cumpriu. Primeira coisa, diz a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão e o revestiu. Meu irmão, quando a gente ouve e obedece, a primeira coisa que acontece é o Espírito de Deus vindo sobre nós e nos revestindo com poder e com autoridade. Depois, segunda coisa, Gideão recebeu o direito de provar a Deus. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que não tem direito de provar a Deus, porque não ouve e obedece. Não ouve e não obedece, então não tem direito de provar a Deus. Gideão provou a Deus. Senhor, se o Senhor é comigo nessa batalha mesmo, eu vou pôr esse velo de lã aqui, e eu quero que ao redor esteja seco e o velo molhado. No dia seguinte de orvalho, no dia seguinte estava lá o velo encharcado. Ele encheu uma taça de água e em volta seco. Aí ele pega e fala: Senhor, não se ire contra mim não, mas se realmente o Senhor vai me livrar esse povo através da minha mão, Senhor, que esteja o velo seco e ao redor tudo molhado pelo orvalho. No dia seguinte estava o velo sequinho e ao redor tudo molhado. Sabe o que prova isso? Que quando você ouve e obedece a voz de Deus, você tem direito de fazer prova de Deus. Você tem direito. E Deus não se ira com quem tem parte com Ele. Deus não se ira com quem faz prova dEle, mas que obedece a voz dEle. Gideão teve o direito de fazer prova de Deus. Aí nós vamos ver Deus levantando mais 300 valentes para ajudar Gideão, mais 300 valentes. Mas mesmo assim Deus fala: Gideão, se você ainda duvida que eu vou livrar, agora é Deus que está dizendo, se você ainda duvida que eu vou livrar esse povo através da tua mão, desce ao arraial dos midianitas e escuta o que eles estão conversando. Gideão desce escondido com o servo dele.
Chega perto de uma das entradas do arraial, e aí tem 2 homens conversando. Aí um soldado olha para o outro e diz assim: eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que vinha um pão tostado do céu, e ele transtornava o arraial dos midianitas, derrubava as tendas, nós saíamos correndo. Aí o outro disse: eu sei o que significa isso. O inimigo, hein? Está o inimigo conversando. Eu sei o que significa isso. Esse pão tostado é Gideão. Deus nos entregou nas mãos dele. Ele transtornará este arraial. Sabe o que está acontecendo? O próprio inimigo está decretando a sua vitória. Meu irmão, quando você ouve e obedece a voz de Deus, o próprio inimigo fala da tua vitória e da derrota dele. Ou seja, o próprio inimigo vai ter que declarar que você é mais do que vencedor, e vencedor em Cristo Jesus. Quarta coisa, Deus tira a força do inimigo. Olha o cumprimento de Deuteronômio 28. Deus tira a força do inimigo. Está lá em Juízes capítulo 7, versículo 21. Está escrito que eles fogem do arraial. Eles saem fugidos da presença de Gideão. Quer dizer, Deus tira a força do inimigo, e o inimigo é que foge da presença de Gideão. É o inimigo que foge, é o inimigo que vai fugir de você. Deus faz Gideão de menor se tornar o maior. Depois disso, o próprio povo chega para Gideão e fala: Gideão, reina sobre nós. Nós queremos, que você, seus filhos e os seus netos julguem sobre nós. Quer dizer, o menor se torna o maior. O mais pobre se torna o mais rico, porque Gideão diz: não, que o Senhor reine sobre vós, que o Senhor reine sobre vocês, mas se parecer bem aos vossos olhos o que eu vos fiz, cada um me deu um pendente de ouro. E diz a palavra de Deus que ali o mais pobre se tornou mais rico. Quer dizer, Gideão viveu a vitória sobre o seu inimigo, e todos os seus problemas foram resolvidos como um só problema. Eu não sei quantos problemas você tem ou quantos inimigos você está enfrentando, mas uma coisa eu sei, que se você ouvir e obedecer a voz de Deus, esses muitos inimigos serão derrotados como um só inimigo, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor, e se coloque de pé no seu lugar, por favor. Quando você tiver coragem de obedecer à voz de Deus, você vai ver como as coisas vão mudar na tua vida. Porque todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Quando obedecerdes os mandamentos que hoje eu te ordeno. Quer dizer, Israel estava 7 anos fugindo do inimigo. 7 anos o inimigo prevalecendo contra eles. E por quê? Porque não quiseram obedecer. Não quiseram obedecer. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que não obedece na entrega da vida para Jesus. Ela vem sempre na igreja, escuta o apelo, vê o pastor falando disso, entrega a tua vida para Jesus, e ela protela. Até quando você vai protelar isso? Até quando você vai desobedecer? Por isso que o inimigo está prevalecendo tanto contra você. Por isso que o inimigo acha tanta força para te combater. Por isso que ele acha tanta força. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso, para de só ouvir e comece a obedecer também. Para de só ouvir e comece a obedecer. E o primeiro passo da obediência é a entrega da tua vida a Cristo. O primeiro passo da obediência é você entregar a sua vida a Jesus. O primeiro passo da obediência é você fazer do Senhor Jesus o teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu entendi que eu não posso só ficar ouvindo, eu tenho que obedecer também. E eu quero obedecer a Deus nisso. Eu quero entregar a minha vida a Cristo hoje.
Você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Não protele mais, não adie mais a entrega da sua vida a Jesus, mas entregue a sua vida a Ele hoje. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue a sua vida a Jesus hoje. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Levanta a tua mão direita que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, ora por mim porque eu quero me reconciliar com Jesus. Você sabe que tem muita gente que essa é uma brecha seríssima que está aberta em sua vida, porque ela está afastada, ele está afastado, e o inimigo usa isso como uma brecha para atacar a vida da pessoa. Por isso, se você quer se reconciliar com Jesus hoje, se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus que eu vou orar por você. Vou orar pela tua reconciliação hoje. Isso, venha se reconciliar com Cristo hoje. Venha se reconciliar com Jesus. Venha se reconciliar com Cristo hoje. Venha aqui diante do altar de Deus. Isso, venha se reconciliar com Jesus. Agora, se você já está na igreja, mas tem estado fraco e fraca na sua fé. Pastor, eu tenho andado fraco, eu tenho andado fraca na minha fé, pastor. Quero que Deus te fortaleça na sua fé. Quero que Deus te dê ânimo, forças, porque talvez você está igual Gideão. Deus está vendo o teu valor e você está se sentindo um covarde. Deus está dizendo, você é forte, você se sente fraco. Deus está dizendo, você é um varão de valor, uma varoa de valor, e você se acha um covarde. Deixa eu orar por você, para Deus renovar a tua fé. Deixa eu orar para Deus renovar o teu ânimo, porque é isso que você está precisando. Gideão precisava renovar o seu ânimo, e o mesmo Deus que levantou Gideão vai levantar você nessa manhã. Você será um destes valentes. Você será um valente de Deus, uma valente de Deus. Você vai vencer esse adversário. Você vai vencer este inimigo, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está se reconciliando com Cristo, olhe assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor me fortaleça, para que eu volte a caminhar na tua presença. Senhor, tira toda a fraqueza, todo o desânimo da minha vida, e me abençoe, em nome de Jesus. E você que já está na casa de Deus, mas quer que Deus renove as tuas forças, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir na tua presença que o Senhor renove a minha fé e renove as minhas forças. Senhor, tira todo o desânimo, tira toda a fraqueza do meu coração, restaura o meu ânimo e a minha fé para caminhar diante de ti. Senhor, me conceda a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar por você. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, Senhor, eu quero apresentar a ti cada uma destas vidas que estão se reconciliando com o teu Filho Jesus Cristo. Senhor, lhes perdoe os pecados, as falhas, os erros. Perdoa, Senhor, os erros que essa pessoa cometeu, e restaura a comunhão dele contigo, a comunhão dela contigo. Olha para estes que já estão na tua casa,
mas que estão precisando vencer o desânimo, vencer a fraqueza e ter a sua fé renovada, o seu ânimo renovado. Meu Deus, restaura a fé e as forças dessa pessoa. Abençoe o teu filho e a tua filha, que ele seja vitorioso, que ela seja vitoriosa. E Pai, que essa pessoa alcance a sua bênção, que essa pessoa alcance o seu milagre, e que ela triunfe diante do seu adversário, que ela vença os seus inimigos. Restaura a fé, restaura as forças, restaura o ânimo destas pessoas, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.